Boa tarde, meus amigos. Hoje, então, nós voltamos à nossa tarefa de analisar, de estudar juntos, né, o livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, então, nós partimos para a lição número 3, onde Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Caminho, Verdade e Vida, vai comentar o capítulo 2, versículo 3 da carta aos Filipenses. E lá diz assim: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Por que Paulo está falando isso? A que público, a que convertidos Paulo está falando isso? A comunidade de Filipos tinha uma característica muito particular, e isso fica muito bem claro no capítulo 1, versículo 9, que ele é o centro, ele é, conforme teólogos e grandes estudiosos, é o centro, é o foco do objetivo dessa carta de Paulo aos Filipenses. Era o problema que Paulo tinha que resolver e que a comunidade estava vivendo e que era difícil, porque mexia com o ego humano. E lá no capítulo 1, versículo 9, diz assim: isto é o que peço, Paulo está pedindo à comunidade, que vosso amor cresça sempre mais em conhecimento e em toda espécie de percepção, para que saibais apreciar o que tem mais valor. Isso é muito importante. Futuramente nós vamos comentar esse versículo no livro Fonte Viva, na lição 91, né? E também nós temos outra lição no livro Vinha de Luz, capítulo 116, de tão importante que é esse versículo. Mas hoje a questão é aqui, no capítulo 2, versículo 3. Paulo, não só os convertidos, que adivinham do judaísmo, como pagãos, gentios, etc., pessoas muito comuns, pessoas incautas, pessoas muito humildes, muito simples, que não tinham conhecimento não só do Antigo Testamento, da lei, da Torá, como também os gentios, pessoas muito humildes, muito simples, e não tinham praticamente nenhum conhecimento ainda dos ensinos de Jesus. E o que aconteceu lá? Migraram para lá vários fariseus da classe farisaica, sacerdotal, doutores da lei, migrando para lá naquela comunidade humilde, quiseram se tornar protagonistas da comunidade, fazendo seguidores, discípulos, porque geralmente esses homens não tinham muita notoriedade em Jerusalém, no templo, eram cidadãos comuns, sacerdotes comuns que não tinham muito apreço por aqueles que conduziam o templo. Então eles viram ali uma oportunidade de se tornarem, de terem supremacia sobre a comunidade. Então Paulo vai orientar a comunidade que eles precisam também adquirir conhecimento da palavra de Jesus para não deixar que aqueles que migrassem para lá maculassem, levassem controvérsias da palavra do Cristo, dos ensinamentos de Jesus. Então Paulo atravessava uma dificuldade muito grande. Por isso que ele fala, nada faças por contenda ou por vanglória. Porque o objetivo desses que iam para lá era suscitar contendas, discussões, adversidades, contradições, e faziam isso por vanglória, devido aos seus títulos de sacerdotes, de doutores da lei. Ali eles teriam a evidência, a notoriedade que eles não tinham lá. Por isso Paulo passava por essas dificuldades. Mas Paulo, como eu li no versículo lá do capítulo 1, Paulo vai orientar eles também que era necessário que eles, adquirindo conhecimento, era de primordial importância que eles mantessem a humildade. Porque a humildade é o foco. A orientação aqui é servir. Porque Paulo, olha como Paulo diz, como eu faço sempre aqui para vocês, adiante desse capítulo. Então nós voltamos aqui no capítulo 2, o título desse capítulo 2 no Evangelho é o amor cristão e a humildade do Cristo. O amor cristão é o amor que advém de Deus, que é o amor completo, e que está em plenitude em Jesus. E a humildade de Cristo.
Se aquele que é o maior de todos é o exemplo de humildade, como deve ser o nosso comportamento? Deve ser aquele de gerar contendas para obter notoriedade, para ser pessoas de destaque na comunidade? De forma alguma. Se o Cristo é o exemplo da humildade, o nosso papel tem que ser o mesmo. Buscar a humildade, não a superioridade perante os demais. Se aquele que é o maior de todos diz que o maior deve servir, e nós? Qual é o nosso papel? Paulo diz assim, olha, se algum poder tem uma exortação, uma advertência, em nome de Cristo, ou um consolo afetuoso, ou um espírito solidário, ou a ternura de carinho, levai à plenitude minha alegria, sentindo as mesmas coisas com amor mútuo, concórdia e procurando as mesmas coisas. A unidade, quem é a unidade? A unidade é Jesus, é o Cristo. Não há outra unidade. O Cristo em seus ensinamentos, o Evangelho. Cristo é aqui, é o Evangelho. Não pode haver contendas aqui, adversidades aqui. Quebra a unidade. Então ele diz, nada façais por ambição, ou contenda, dependendo da tradução, ou vanglória, para vangloriar-se, mas com humildade, tendes os outros como melhores. Olha, tende sempre os outros como melhores, porque aí você cuida de si e não deixa que o seu ego ou as suas vaidades tome conta das suas funções. Ninguém procure o próprio interesse e sim o dos outros. Em que momento o Cristo procurou algum interesse particular, senão o nosso interesse, em fazer tudo para nos mostrar qual o caminho que nós deveríamos fazer, nos reorientar no caminho da verdade e da vida. Tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Olha que orientação que Paulo nos dá. Na carta aos Romanos, ele diz que nós devemos nos esforçar para nos tornarmos a imagem e semelhança moral do Cristo. Aqui ele está dizendo também que nós devemos nos esforçar para ter os mesmos sentimentos de Cristo. Então, os sentimentos, ou tudo que o Cristo mostrou, em algum momento ele mostrou querendo, com suas curas, com seus ensinos, com tudo que ele fez, com tudo que ele exemplificou acima de tudo. Em algum momento ele mostrou qualquer característica de vangloriar-se, de atribuir esse papel para si? Não. Em todos os momentos, ele colocou tudo como que provinha, a origem de tudo era do Pai, era de Deus. Em todo momento ele nos serviu, não para gerar contendas e adversidades e contradições em nós. Então Emmanuel vai comentar para nós, e aí nós vamos, como sempre, situar lá e trazer também para o nosso contexto de hoje. O serviço de Jesus é infinito. Olha, há lugar para todos, para os intelectuais, para os doutos, para os homens de ciência, os homens da filosofia e para os homens humildes, os pecadores, os pescadores, pecadores também, principalmente, gentios, pagãos, convertidos do judaísmo, pastores, toda a gama da sociedade. Para todos tem um papel, para todos tem trabalho. Todos têm uma função importantíssima. Mas sem a humildade e sem amor, o que nós geramos na nossa comunidade? Na sua órbita, em volta, há lugar para todos, para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Ou seja, em volta do Cristo há lugar para todas as criaturas. Todos que quiserem estar em Cristo, porque Cristo está em todos. Nós é que às vezes não estamos em Cristo. Quando nós deixamos de estar em Cristo? Quando nós queremos tomar o lugar do outro por uma superioridade, gerando dificuldades, obstáculos para que o caminho cresça, para que a obra de Deus e de Cristo e os objetivos que o Cristo veio aqui para nos reeducar espiritualmente. Então a nossa função tem que ser de facilitadores da mensagem de Jesus. Em sua e todas as ideias sadias. Ou seja, tudo aquilo que é bom, que provém do amor, que é justo. Isso pertence e isso também está no contexto do Cristo.
não é? Em sua expressão substancial. Ou seja, na substância, na essência das nossas ideias, tem que estar o amor. E nessa partilha do amor tem que estar a humildade. Porque eu não transmito o amor me vangloriando, dizendo que o meu amor é superior ao vosso, ou de quem quer que seja. Se na ordem divina, em sua expressão, se na ordem divina, olha, cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. Em todos os trabalhos comunitários, sejam eles quais forem, mas principalmente no trabalho religioso, todos têm a sua função, do mais simples àquele que coordena, aquele que dirige os trabalhos. É um encadeamento. É uma grande engrenagem que, se uma pecinha, por mais simples que for, ela for delegada, ela for cerceada dos seus direitos, se ela for, de alguma forma, colocada como menor, se ela for humilhada, se ela for tratada com prepotência por aqueles que supostamente atribuem a si condições especiais por terem um intelecto, por serem pessoas com maior formação, aqueles que querem a supremacia, o comando, o domínio de suas comunidades. Então a tendência é que essa comunidade venha a falir em seus propósitos, porque o amor tem que envolver a todas as engrenagens têm que estar lubrificadas da mesma forma com o amor de Jesus. A experiência humana não é uma estação de prazer. Nós não estamos aqui apenas para buscar nos trabalhos, sejam eles quais forem, e principalmente no trabalho de servir ao nosso semelhante, nas nossas ações, não é por um simples prazer em doar algo para alguém, uma palavra ou qualquer tipo de doação, daquilo que nós doarmos de nós. Não é para aurir prazer pessoal. É para transmitir, partilhar com amor. O homem permanece em função de aprendizado, tanto intelectual como humilde. Aquele que exerce as funções que possibilitam ao homem intelectual, o homem das ciências, quais forem eles, aqueles que estão dirigindo os seus templos, as suas confissões religiosas, sem aqueles mais simples, que nos provém de tudo aquilo que nos dá condições de estarmos falando à comunidade, dirigindo, conduzindo estudos, pregando. Em todas as nossas funções, são esses irmãos que nos dão o sustentáculo para isso. E nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender. Não só os nossos irmãos simples e humildes têm que valorizar a oportunidade de aprender, mas também aqueles que conduzem os ensinamentos. Aqueles que têm a função de levar os ensinamentos de Jesus, conforme Jesus falou, não como uma interpretação pessoal minha para me sobrepor àquelas pessoas e fazer com que aquelas pessoas me sigam primeiro para depois seguir Jesus. Facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Ou seja, da mesma forma que eu aprendi, adquiri conhecimento, tive facilitadores que me propuseram, que me propiciaram esse aprendizado, a mesma forma eu tenho que passar para o meu semelhante. Propiciar a eles as mesmas facilidades. Com amor, com ternura, com compreensão, entendendo que cada um está no estágio evolutivo. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda ou vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, olha, ultrapasse aquelas minhas obrigações. Será que eu não estou indo além? Não estou dando um passo que vai além daquilo que é a minha função?
abarcando a função do outro. Qual o objetivo disso? Trazer a harmonia, o crescimento da comunidade ou gerar contendas e conflitos? Examina os móveis que a determinaram. O que é esse examinar os móveis? Quais são as circunstâncias? Hoje nós temos uma dificuldade, amanhã é outra, então nós temos que analisar o que está acontecendo naquele momento. Analisar, refletir e levar soluções. Se naquele momento está gerando conflito, levar soluções que possam apaziguar os ânimos e para que a harmonia volte, porque só na harmonia nós vamos encontrar a essência do Cristo. Cristo enfrentou todas as contendas humanas e jamais perdeu a sua tranquilidade, a sua forma de compreender as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Jamais duvidou, jamais quis colocar acima de nós, porque ele sabia das nossas condições e muito mais sabia da sua posição e da sua condição. Se resultou desse desejo injusto, olha, desejo injusto de supremacia. Toda forma de desejo ou ensejo de ser ou de me tornar supremo ou de supremacia, ou seja, de dominar, seja no sentido individual de coletivo, uma pessoa querer ter supremacia sobre a sua comunidade, sobre a sua confissão religiosa, ou a sua confissão religiosa enquanto instituição querer ter a supremacia sobre as demais, nós ultrapassamos os nossos limites. Se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Ou seja, a disciplina, o rigor, a exigência da pureza dos ensinamentos de Jesus, isso nós não podemos abrir mão. Mas tem formas sensatas e equilibradas de não abrir mão. Não precisa ser gerando conflito com agressões verbais, com acusações, ou de formas de me colocar pela prepotência e pela arrogância superior a meu irmão. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo a cruz como glória. Olha, justamente porque Jesus, por servir com humildade, sem gerar contendas e vanglórias, ele foi tido como imprudente e rebelde, porque em nenhum momento ele reagiu às provocações, ele reagiu aos insultos, aos impropérios, às agressões físicas, às humilhações. Ele permaneceu na sua condição. Em nenhum momento nada lhe afetou internamente. Todos os insultos e tudo aquilo que nós, seres humanos, e aqueles irmãos encarnados naquela época, fizeram com Cristo. Fizeram não por dolo, mas pela própria condição de seres inferiores, ainda presos a cultos, ao materialismo, às paixões, às iniquidades humanas, os desejos exacerbados, onde nós temos muita dificuldade de abrir mão, de sair, de nos despertar, de nos despojar daquilo que, tanto naquela época como hoje, continua criando dificuldades para que nós possamos entender que só no caminho da harmonia, da compreensão e do entendimento, nós vamos encontrar o caminho da verdade e da vida, que é Cristo. Muito obrigado.